conferências de fogo, estádios lotados, mover do Espírito Santo. Afinal de contas, o que é um avivamento ou quais são as marcas bíblicas ou o que a Bíblia ensina sobre serem as evidências, sobre serem as verdadeiras fronteiras de um avivamento bíblico? A conversa de hoje é sobre entender biblicamente e refletir dentro da história o que significa realmente essa palavra tão importante, tão útil, mas infelizmente tão mal empregada nos nossos dias. Eu quero começar com a história, porque é muito importante a gente entender que os avivamentos são fatos históricos e eles extrapolam ao texto bíblico. Se a gente vê, por exemplo, em Josias, o rei Josias, que ele vê uma grande reforma acontecendo no meio do povo, a gente também pode ver esses acontecimentos marcando cidades, nações, vilarejos. E por isso que eu quero te convidar a olhar alguns eventos históricos que trazem algumas características muito interessantes para a gente. A gente tem o nosso primeiro personagem da nossa conversa, Jonathan Edwards, que viveu entre 1703 e 1758, com a sua simplicidade, uma vida de oração, um estudo da palavra de Deus. Ele exerceu um grande impacto sobre as pessoas e ele foi um dos agentes para um dos maiores avivamentos que a Europa já experimentou. Da mesma forma, a gente tem o nome de George Whitefield, de 1714 até 1770, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. E nesse período histórico, a gente vai ver uma coisa muito interessante acontecendo. Numa população de 300 mil pessoas, houve entre 30 e 40 mil conversões. Percebe a proporção disso que o mover do Espírito Santo fez através da vida, não só dele, mas também a partir da vida de George Whitefield? Houve um fortalecimento moral, o padrão moral, e eu acho muito interessante a gente perceber, quando avivamentos bíblicos acontecem, o padrão da moralidade daquele grupo ele sobe, ele se torna sólido, ele se torna bíblico. Os lares são afetados por essa nova percepção que nasce da graça, não é uma questão de legalismo. A fundação de cursos teológicos e de obras sociais são alguns dos marcos. Eu quero marcar ou pontuar algumas pessoas e alguns eventos que você pode procurar, você pode pesquisar para conhecer quem foram esses homens, quem foram essas pessoas. Te incentivo a conhecer um pouco mais da vida dessas pessoas e como elas foram usadas por Deus em períodos da história específicos onde a graça de Deus provocou verdadeiros avivamentos. Posso chamar também a sua atenção para os morávios. Tem histórias fantásticas, um povo missionário, um povo bíblico, um povo evangelístico que a gente vê em 1727. Eles começaram a buscar o Senhor em oração e experimentaram um derramar profundo do Espírito Santo sobre a vida da igreja, com um quebrantamento. Sempre importante perceber que o quebrantamento é uma marca muito característica de avivamentos bíblicos. E chama a sua atenção de que esses eventos afetaram inclusive as crianças. As crianças começaram a ter essas experiências de quebrantamento também. Os moráveis iniciaram um ministério de oração contínua. Então, durante um período longo de cerca de 100 anos, eles continuaram nesse movimento e eles deixaram uma vasta tradição missionária, um legado incalculável para os cristãos das futuras gerações. Chama a sua atenção também que através desse despertamento espiritual, alguns morávios se venderam como escravos, entendendo que a mensagem do evangelho precisava alcançar e entendendo que aquelas nações, aqueles povos que tinham sido escravizados nunca ouviriam a verdade do evangelho e entenderam que a única forma daqueles escravos receberem a mensagem do evangelho é que se eles próprios se oferecessem como escravos para que pudessem testemunhar a verdade do evangelho. E a gente tem tanto para aprender com a vida desses nossos irmãos em Cristo, né? Tanto amor pelas almas que estão perdidas sem Deus. Na Inglaterra a gente vai ver um nome muito importante, você já deve ter escutado falar sobre ele, foi John Wesley, instrumento de Deus para mudar a história da igreja. As igrejas metodistas nascem a reboque desse movimento. Um homem de oração, deu ênfase muito forte ao estudo bíblico e opôs-se ao álcool. Parte da nossa tradição de lutar contra
os efeitos do álcool é uma reação, é uma herança que vem desse avivamento wesleyano. Poucas pessoas sabem de onde que vem essa nossa postura. Essa nossa tradição cultural vem de um movimento histórico também, né? A oposição à escravidão também e, obviamente, com muitas e muitas conversões. O próximo nome é Dwight Moody. Ele viveu em 1837 e você vai encontrar livros preciosos. Ele tinha uma perspicácia para olhar para o texto bíblico e extrair as verdades do texto, que vale a pena você conhecer a literatura deixada por esse homem de Deus. Viveu de 1837 a 1899 nos Estados Unidos e calcula-se que cerca de 500 mil pessoas entregaram-se a Cristo por seu intermédio. Se dedicou à Escola Bíblica Dominical, né, a EBD, e começou com 12 crianças e esse número se multiplicou consideravelmente. Provavelmente o avivamento mais conhecido pelos brasileiros aconteceu por volta de 1905, 1906 em Los Angeles, liderados ou conduzidos por um filho de ex-escravo chamado William Joseph Seymour. E nesse avivamento da Rua Azusa, famoso avivamento da Rua Azusa, houve manifestações do Espírito. Segue uma ênfase muito interessante que a partir desse momento, na história da igreja, os dons de línguas começaram a ganhar bastante ênfase. Então, nós percebemos historicamente a manifestação de sinais, a manifestação de alguns prodígios, essa marca dos dons de línguas e uma profunda ênfase na pregação da regeneração e da santidade, ou seja, é necessário que o homem nasça de novo. Esse líder improvável traz também para a gente uma grande tradição. A maior parte das igrejas pentecostais devem o seu nascimento ou devem a sua tradição a esse avivamento. E é possível a gente fazer algumas críticas, algumas observações a cada um dos avivamentos. Afinal de contas, tudo que envolve ser humanos, a gente deixa rastros, a gente deixa algumas consequências. E a provocação que eu faço para você é perceber em todos esses avivamentos mencionados, quais foram as consequências positivas e negativas que essas histórias deixaram nas cidades que elas aconteceram, nas gerações futuras. Isso é um exercício que vai te ajudar muito a entender um pouco mais da história dos avivamentos. Mas para a gente se aprofundar nessa conversa, eu vou sugerir para você um livro chamado Um Avivamento Chamado Brasil, de Renato Vargens. E o que é interessante para trazer para a nossa conversa é que nesse livro ele diz, ou ele desenvolve o que não é avivamento. E eu estou trazendo as ideias do pastor Renato Vargens para a gente conhecer e entender, para a gente refletir. Será que realmente tudo que a gente escuta sobre avivamento é bíblico? E eu estou trazendo aqui os pontos que ele traz nesse livrinho para a gente pensar. Então, avivamento não é culto ou uma atividade agendada pelo pastor da igreja ou pela igreja num determinado. O que eu estou querendo dizer? Não é um culto de avivamento. Avivamento não é isso, não é uma atividade, né, que você programou, então que você desenvolveu como liderança. A gente não tem esse controle. Avivamento também não é um certo movimento de ser caçador de novidades, né? De seguir as tendências do mercado gospel, né? Então você vai no congresso. Nesse congresso você fica sabendo de um novo tipo de modelo ou de um novo costume. Você traz para a sua igreja e cada novo congresso você traz uma nova perspectiva, uma nova direção. A sua igreja é organizada e reorganizada de acordo com esses congressos que você vai. Então, o verdadeiro avivamento não tem nenhuma relação com marketing. Ele precisa ter profundidade bíblica, ele precisa ter realmente percepção teológica enraizada na palavra de Deus. Então, por mais que a gente goste de coisas novas, a gente precisa entender que procurar coisas novas para a igreja não tem nada a ver com avivamento. Talvez aquela igreja que seja mais antiga, que tenha instrumentos antigos, que tenha bancos antigos, seja uma igreja muito mais avivada do que uma igreja que tem todos os aparatos tecnológicos, que tem uma liturgia mais vibrante. Então não confunda esse movimento e esse desejo por novidade com avivamento. Da mesma forma, avivamento não é
mudança na liturgia. Então, às vezes o pastor, o que eu posso fazer para a igreja ficar mais vibrante? E aí a primeira coisa que muitos pastores pensam é, a gente precisa tornar esse culto mais dinâmico, o culto precisa ser mais vibrante. A mudança num estilo de culto não é avivamento. Avivamento é uma coisa muito mais séria, muito mais profunda do que você simplesmente estimular um novo modelo de culto para a sua igreja, né? E a gente acaba então criando uma relação, as igrejas que pulam, que dançam, que cantam mais alto são igrejas avivadas, quando igrejas que são mais silenciosas são igrejas frias. Muitas vezes a gente reproduz esse preconceito e essa falácia bíblica e teológica. A Bíblia não ensina isso. E o Renato Vargas traz uma experiência muito interessante que eu quero compartilhar. Ele teve duas experiências em dois lugares diferentes, em cultos, que fez com que ele percebesse algumas coisas sobre essa relação que a igreja tem sobre o avivamento. Aconteceu em dois lugares. Em Cabo Verde, ele estava pregando numa igreja e um profundo silêncio tomou conta da igreja, numa reverência, e todas as pessoas que estavam participando daquele culto sentiram a presença de Deus de uma forma gloriosa e foram profundamente edificados, ou seja, um silêncio, uma reverência profunda marcaram uma manifestação genuína da presença de Deus. Em 2020, numa outra circunstância, num outro cenário, em Haiti, dentro dessa cultura africana, a alegria tomou conta daqueles membros daquela igreja e as pessoas dançavam de uma forma consciente, inteligente, um ambiente muito agradável, mas também muito poderoso, onde se percebia a presença de Deus. Eu chamo a atenção nessa experiência que deveria ser uma experiência dos pastores, de que Deus pode se revelar em profundos movimentos ou momentos de silêncio, bem como Deus pode se revelar na vida da igreja em profundos momentos de euforia e alegria. Não confunda um avivamento com sermos mais silenciosos, se você gosta de uma igreja mais silenciosa, e também não confunda avivamento com uma igreja que é mais eufórica. Avivamento não está relacionado com isso. O mover do Espírito Santo, ele é muito, muito mais profundo. Continuando ainda fazendo essa relação sobre o que não é avivamento. Não é uma forte ênfase no louvor. E, infelizmente, a gente tem um costume, em boas partes, tanto no Brasil como em outros lugares do mundo, de acreditar que uma igreja avivada são igrejas que têm o momento do louvor mais extensos. Então, essa ênfase no louvor traz um emocionalismo. Eu toco, então eu gosto muito da música. Para mim é um momento incrivelmente agradável quando você pode se entregar em louvor, onde você pode tocar, oferecer os seus dons, o seu talento, o seu coração a Deus. Então, o louvor é realmente um momento muito agradável. Só que, quando você tem uma ênfase no louvor, você já pode desconfiar que a gente está se distanciando de um avivamento bíblico. E aí, algumas igrejas acabam sempre dando 15 minutinhos para a palavra de Deus, 20 minutinhos para a palavra de Deus, porque já teve louvor, então a palavra começa a ficar em segundo plano, a palavra começa a se tornar cada vez mais desnecessária, porque as pessoas já se sentiram supridas, alimentadas pelo louvor. Então, quando a gente vive em movimentos onde o louvor tem uma grande ênfase, mas o pregador não pode pregar mais do que 10, 15, 20 minutos, porque ele vai estar atrapalhando o movimento, é porque a consciência de movimento e de avivamento dessa igreja é frágil, precisa ser revisto. E para a gente entender isso, trago para você um dado para você pensar. Na história dos avivamentos que a gente compartilhou no início dessa conversa, multidões se reuniam durante horas. Para quê? Para escutar a palavra de Deus. Os verdadeiros avivamentos bíblicos despertavam um profundo interesse, uma profunda fome de ouvir a palavra de Deus. E se você escuta sobre algum avivamento onde esse interesse é despertado e renovado, as pessoas não estão interessadas em ouvir atentamente a palavra de Deus, desconfie que esse avivamento é fabricado por homens. Esse avivamento não nasce no coração de Deus. Na história de George Whitefield, ele nunca pregava sem chorar.
emocionado, tocado pela verdade do Evangelho. E mais do que isso, acho que uma coisa que me sensibiliza particularmente, que ele costumava ler a Bíblia sempre de joelhos, e as suas pregações geravam quebrantamento, e muitos caíam prostrados de joelho pedindo perdão por suas transgressões. A palavra causava esse impacto. Então eu estou querendo dizer, então pastor, para a gente gerar um avivamento na nossa igreja, então o pastor vai ter que ler a Bíblia de joelhos e vai começar a chorar. Querido, eu não estou querendo reproduzir um método, eu não acredito em métodos, em modelos de avivamentos. Mas eu quero chamar a sua atenção de que a marca de um avivamento bíblico é um despertar profundo e constante de fome de palavra de Deus. Tem a ver quanto tempo você consegue ficar longe da palavra de Deus. Um povo avivado, uma igreja avivada, é uma nação que simplesmente não consegue sobreviver muito tempo sem se alimentar da palavra. Você quer saber se a gente está perto ou longe do avivamento? É só se responder. Quanto tempo você consegue ficar sem a palavra de Deus entrando no seu coração e trazendo vida e revigorando? Se você consegue ficar períodos prolongados, se você conversa com pessoas da sua igreja e essa fome não é uma realidade, saiba que a gente precisa experimentar uma longa jornada até que o avivamento realmente chegue. Esse avivamento bíblico ele vai gerar quebrantamento e uma consciência de estar aos pés de Jesus Cristo. Avivamento não é a celebração de números extraordinários, que a igreja está crescendo, embora seja desejável que a igreja cresça, mas a gente não pode confundir uma coisa com outra. Não é colocar sentimentos e experiências acima da palavra de Deus, por mais que sentimentos tenham o seu lugar, por mais que experiências tenham o seu lugar, avivamento não é substituir a importância da palavra de Deus por experiência. Da mesma forma, por mais que a gente entenda que evangelismo faz parte da nossa identidade cristã, avivamento não pode ser confundido com uma campanha de evangelismo, ok? Então, esses são os pontos que o Renato Vargas traz para a gente como no sentido negativo. Isso não é avivamento. Mas se isso não é avivamento, então o que seria um avivamento? E aí ele traz outros pontos que eu quero conversar brevemente com você. Avivamento, então, é alguma coisa produzida no céu. Quem produz avivamento? Não é o pastor da sua igreja. Não é nem mesmo o seu joelho. Não é mesmo a sua dedicação. Quem produz avivamento é o próprio Deus. Isso é produzido no céu pela ação soberana de Deus. O homem não consegue manipular. Charles Finney, uma das primeiras pessoas que acreditou que se a gente fizesse um determinado grupo de coisas, ele começou a crer que o homem poderia provocar avivamento se tivesse as atitudes corretas. No final da sua vida, ele arrepende e entende que muitas das coisas que ele ensinou estavam contra a verdade do Evangelho. O avivamento, entendendo que ele é produzido no céu, ele é cristocêntrico. Todo avivamento ao longo da história aponta para Cristo, não aponta para a sua necessidade, não aponta para o seu desejo de qualquer coisa. O avivamento precisa ser cristocêntrico. E aí eu chamo a sua atenção. Não é um relato de alguém que prosperou, que venceu na vida. E às vezes se emociona com isso, de testemunhos. Não, o avivamento é cristocêntrico porque é sobre o experimentar do peso e da glória da cruz de Cristo na nossa vida. Ou seja, quando a glória invade a gente, quando esse peso de graça e glória invade o nosso coração, a gente começa a manifestar num nível além da média a verdade do Evangelho. Então, por ser cristocêntrico, o verdadeiro avivamento revela a centralidade da palavra. Quando cristãos vivem de forma radical para a glória de Deus, ao invés de buscar realização e felicidade pessoal, aí nós estamos nos movendo na direção do verdadeiro avivamento. Infelizmente, quando a gente pensa nesse tema, a gente pensa muito em igrejas que estimulam, através do louvor e da palavra, realização pessoal, realização pessoal, realização pessoal, felicidade, felicidade, e começam a linkar ou relacionar o verdadeiro avivamento com essa realização pessoal, como na realidade ao longo de toda a história e também da Bíblia, a marca do avivamento é quando um grupo de pessoas morrendo a cada dia para si
mesmo, começam a viver de forma exclusiva e radical para a glória de Deus. E muitas vezes, quando a gente vive para a glória de Deus, a gente vive em momentos onde a gente não se sente realizado, mas a gente se sente pleno, suficiente em Cristo Jesus, porque Cristo é suficiente para nós. Avivamento é um arrependimento profundo e permanente, que não gera um legalismo, e sim quebrantamento. Não é sobre a gente ficar vigiando a liberdade do outro para saber o que ele veste, o que ele come, o que ele não come. É liberdade em Cristo para a gente ter um coração quebrantado diante de Deus. A gente não vai se tornar um fariseu se tornando vigia, guarda da liberdade do nosso irmão. É sobre ter uma consciência profunda do que o pecado opera em nós. E por se perceber pecador e por se perceber miserável diante da santidade de Deus, esse estado contínuo de arrependimento governa todas as nossas ações. Avivamento é muito mais do que manifestação de dons espirituais, embora a Bíblia fale sobre dons espirituais. Mas, como diz Leonard Ravenhill, que escreveu aquele livro chamado Por que Tarda o Pleno Avivamento, nas palavras desse pastor, avivamento é o Espírito de Deus enchendo um corpo prestes a se tornar cadáver. Quando a gente tem essa consciência dessa miserabilidade, desse efeito devastador do pecado, e a gente entra numa relação de dependência completa, como a gente já conversou, vivendo para a glória de Deus, a gente está começando a experimentar um sopro diferente da nossa relação com o Espírito Santo. O avivamento, ele promove unidade entre os crentes, porque boa parte do tempo os crentes vivem se afastando, boa parte do tempo os crentes vivem se degladiando. O verdadeiro avivamento vai promover e revelar uma unidade que é só possível no Espírito Santo de Deus. O avivamento ainda enche o coração dos crentes, de cada crente, de amor profundo pelas almas perdidas. Embora a gente possa perceber alguns vestígios disso, a gente precisa sim entender que o conhecimento da palavra de Deus é fundamental para que a gente não caia em falsas promessas de avivamento. O que eu posso compartilhar com você? Sim, eu creio em um avivamento. Mais do que isso, eu oro por um avivamento. Mas eu gostaria que a sua mente e o seu coração estivessem revestidos do conhecimento da palavra de Deus, para que você não fique eufórico, entusiasmo com cada nova promessa, com cada geração que se levanta prometendo um grande avivamento que vai revolucionar, e depois de pregações e pregações e pregações, as igrejas continuam vazias, cheias de vícios, e a gente não vê essas marcas que o Renato Vargens nos ajudou a perceber no livro dele, de uma igreja quebrantada, que não vive para uma realização pessoal, mas que vive para a glória de Deus, no seu sentido mais radical, no seu sentido mais imediato. Sim, eu creio num avivamento. Sim, eu creio que o Deus gracioso pode derramar uma medida inesgotável da sua graça e da sua misericórdia para que a gente viva a plenitude, para que a gente viva dias excepcionais, onde a gente tenha colheita em abundância nas nossas igrejas, onde pessoas sejam realmente alcançadas e resgatadas pelo Evangelho. Mas a minha preocupação pessoal como pastor é orar e trabalhar para que você não seja uma vítima de promessas falsas, de avivamentos vazios, avivamentos que têm morte, avivamentos que são uma fraude, avivamentos que são simplesmente manifestação de um coração de egos inflados e inchados. Nós do mundo bíblico somos comprometidos que o conhecimento da palavra de Deus te equipe para fugir das armadilhas que os falsos profetas começam a chamar de avivamento. Clica no link e venha nos conhecer.